Tem uma coisa que vocês me perguntam muito no Instagram, é como que foi o processo para passar nas faculdades na Inglaterra. Então, nesse vídeo eu vou explicar tudo isso. Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Acredito que tudo começou mesmo desde criança, que eu sempre tive o sonho de conhecer a Inglaterra. Muitas pessoas têm o sonho de conhecer os Estados Unidos e tudo, mas o meu sempre foi a Inglaterra. E eu sempre imaginei que seria apenas viajar em algum momento e conhecer, passar alguns dias, pronto, acabou. O sonho teria se realizado. Mas em 2020, através de conteúdo de Matheus Tomoto, para quem não conhece Matheus Tomoto, ele é um criador de conteúdo, ele é especialista nisso há mais de 10 anos e fala sobre oportunidade fora do país. Eu vi no Instagram dele que existia a possibilidade de você estudar, fazer faculdade na Inglaterra. E aí foi onde tudo começou. Desse ano de 2020 até eu conseguir entrar para a mentoria de Matheus Tomoto, levou 2 anos, porque eu não tinha dinheiro, então eu precisei juntar, precisei trabalhar, consegui um estágio no ano de 2022 e foi com esse dinheiro que eu consegui entrar para a mentoria. E aí, quando eu entrei para a mentoria, eu comecei a aplicar, então, no ano de 2022 para as universidades. Eu ainda cheguei a fazer no ano de 2022 o Enem, com o Enem eu passar na faculdade e depois de estudar 2 períodos, transferir a faculdade para a Inglaterra, porque essa seria uma oportunidade, mas eu não queria fazer Enem, eu não queria ter que estudar aqui para poder transferir. Desde que eu soube que era possível fazer a faculdade fora, eu queria fazer a faculdade toda fora. Até porque na Inglaterra eles têm um modelo de educação. Todos os países têm modelo de educação diferente do Brasil, mas na Inglaterra o modelo de educação deles segue basicamente o seguinte, de que se você vai transferir sua faculdade do seu país de origem para a faculdade deles, essa transferência não é uma transferência na qual você vai retomar as suas aulas de onde você parou no Brasil. Você vai começar tudo do zero. Então, sei lá, pra mim não fazia sentido eu ter que fazer Enem aqui, pagar 2 períodos, 3 períodos, que seria mais ou menos 1 ano e meio, pra quando transferisse ter que começar tudo de novo. Mas mesmo assim eu fiz Enem. No que fiz Enem, eu continuei estudando pra aplicar no final do ano, 2023. Porque eu comecei a estudar em 2022 pra aplicar, já era em dezembro, mas era para aplicar já em 2023. E as aplicações normalmente para as faculdades começam em meados de agosto, setembro, no Reino Unido. Então eu comecei a estudar em 2022, dezembro de 2022, para aplicar em setembro de 2023. Então eu fiz Enem em 2022, em 2023 eu não fiz mais, mas no Enem que eu fiz em 2022, a nota que eu tirei era possível entrar na faculdade, só que na hora de colocar lá, eu não coloquei nas cotas, mas eu teria passado, porque foi uma nota boa, era uma nota que normalmente dava para entrar para arquitetura, mas eu não passei. Então eu continuei estudando inglês, porque os requerimentos que as faculdades na Inglaterra pedem é uma prova de proficiência em inglês, que normalmente é o IELTS, porque o IELTS é uma prova de proficiência britânica. Então, é muito parecida com o TOEFL. Algumas faculdades no Reino Unido aceitam o TOEFL, mas as faculdades que eu tinha escolhido, todas elas aceitavam o IELTS. Então, eu preferi fazer o IELTS do que fazer o TOEFL, porque se eu fizesse o TOEFL e algumas faculdades não aceitavam o TOEFL, então eu teria que pagar 2 provas, e essas provas normalmente são muito caras, porque elas são provas de proficiência do idioma, na qual você tem que fazer em uma cidade. Se você não morar numa cidade que faça, então você tem que viajar para fazer, então custa caro. Normalmente é 1.200 a 1.300. Isso na época que eu fiz, não sei se o valor aumentou. Então eu fiz o IELTS. Então comecei a estudar em 2023, desde janeiro até mais ou menos agosto, para poder fazer a prova de proficiência do IELTS. Fiz a prova de proficiência, não tirei a nota que eu queria, mas eu tirei uma nota boa, o suficiente para as faculdades me aceitarem, e 4 universidades me aceitaram, sendo uma delas a que eu vou, é a que eu escolhi. As outras 3, essas outras 3 que eu passei, era para fazer o Foundation Year e progredir para engenharia,
e eu não queria engenharia, eu sempre quis arquitetura. E outra era para fazer Foundation Year e fazer a graduação em arquitetura com design de interiores, porque tem essa possibilidade em algumas faculdades no Reino Unido, porque eles têm uma grade curricular diferente, na qual você pode estudar apenas arquitetura, ou você pode estudar arquitetura e urbanismo, ou você pode estudar arquitetura e planejamento, arquitetura e design de interiores, e isso sendo um curso só de bacharel, na qual você sai como bacharelado e você estuda em 3, 4 anos. E aí entra outro quesito. Na educação do Reino Unido, eles acreditam que o ensino médio não é o suficiente para você entrar na faculdade, principalmente se você é estrangeiro, imigrante. Então, para poder entrar na faculdade lá do zero, a menos que você não tenha, se você não tiver começado uma faculdade no Brasil, você tem que fazer um Foundation Year, que é um ano, como se fosse um ano de uma base, para te dar uma base na faculdade. Mas você estuda dentro da faculdade, você vai estar com os professores, você vai aprender nesse ano inglês acadêmico, algumas matérias do seu curso. Por exemplo, no meu caso eu vou fazer arquitetura, então o bacharel é em artes. Então, nesse primeiro ano eu vou aprender matérias básicas de artes e inglês acadêmico. Então, é um ano que me prepara para os outros anos dentro da faculdade. Porque na Inglaterra também os cursos de graduação normalmente são 3 anos, 4 anos. Então, no meu caso, a arquitetura são 3, mas como eu preciso fazer o Foundation Year, vão ser 4 anos. E aí, para isso, a única coisa que eles pedem, se você vai começar no Foundation Year, é uma nota do IELTS de nota 6 ou 5,5 em todas as áreas, e o seu histórico escolar, do ensino médio, o seu diploma, o seu certificado, só isso. Mesmo eu não tendo tirado uma nota tão boa quanto eu precisava para as faculdades me aceitarem, essa faculdade que eu vou, ela me pediu para refazer o teste, ela me deu a possibilidade de eu fazer esse teste online e ser um teste na qual não era o IELTS, mas sim uma prova que é ligada com a própria universidade, para poder atingir a nota que eles gostariam. E aí, nesse processo, também tem a questão das bolsas de estudos, porque eu não sou herdeira, não tem como eu pagar uma faculdade dessa, até porque o Reino Unido ele usa a libra esterlina, por causa que é o Reino Unido. Então, a libra esterlina hoje, ela vale mais do que o euro. A libra está valendo R$ 6,46, ou seja, uma libra esterlina vale R$ 6,46 do real. Então, tipo assim, é tudo que você puder imaginar do Brasil, 6 vezes mais o valor. Então, é muito caro. Então, não tem como eu ir estudar sem ter uma bolsa de estudos. A faculdade, ela não conseguiu me dar uma bolsa toda, uma bolsa completa. O que ela pôde me dar foi pouco, foi um desconto na mensalidade. E mesmo dando esse desconto, eu não conseguiria pagar. Então eu estou nesse processo de tentar aplicar para outras bolsas de estudos, na qual são bolsas externas, onde tem ONGs, fundações, bancos que oferecem bolsas de estudos para que eu possa custear o meu curso lá fora e também até uma forma de eu poder me manter lá. Mas claro, eu tenho em mente que quando eu for para lá, mesmo eu tendo bolsa, eu vou trabalhar para poder conseguir comprar roupas de frio, principalmente, porque aqui no Brasil não tem como comprar roupa de frio, e se tiver como comprar, eu prefiro comprar lá, porque é lá que eu vou saber como é que eu vou aguentar, qual casaco vai aguentar, qual casaco não vai. Então, e até melhor do que ter que levar daqui de casa dentro da mala e não caber o resto das roupas. Então, agora nesse momento, eu estou esperando o resultado dessas bolsas. Uma bolsa me respondeu e eu não passei, mas outra, que é a que falta, eu estou esperando o resultado e vai sair agora segunda-feira, dia 20, e eu dependo dela. Se eu não passar nessa bolsa, eu não sei o que é que vai acontecer,
Mas eu continuo confiando no Senhor, continuo confiando no plano dele, que ele tem pra minha vida, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, talvez se eu não passar agora na bolsa e não surgir outra oportunidade para eu conseguir custear essa minha faculdade, eu vou aplicar novamente para o próximo ano e aplicar para as bolsas novamente. Alguns detalhes que eu esqueci de contar. Quando você vai aplicar para as faculdades no Reino Unido, eles funcionam como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles têm o sistema chamado Common App, que é como se fosse um modelo tipo o SISU, só que ele tem todas as universidades dentro do sistema e você paga para aplicar para as faculdades. Então, eles estipulam um valor. Se você vai aplicar para tantas faculdades, você vai pagar este valor. E nos Estados Unidos, eu sei que não tem limite de faculdade, mas no Reino Unido tem. No Reino Unido só se pode aplicar até 5 universidades. Então, eu tive que escolher 5 faculdades e dessas 5 faculdades eu paguei um valor, que é um valor em Libra, que em Libra se eu não me engano, foi 127 libras. Eu não lembro, mas eu acho que foi 127 libras. Então, daí, esse valor não é por cada, mas é o valor total pelas 5. E mesmo que eu não passasse em nenhuma faculdade dessa, esse valor que eu paguei, ele poderia ser utilizado nas próximas faculdades. Por quê? Porque eu não passei nas 5 que eu escolhi. Então, o sistema de lá funciona assim: se você não passa nas 5 faculdades que você escolheu, vai abrir um momento extra chamado UCAS Extra, porque esse é o nome do sistema, é UCAS, e se chama UCAS Extra, que abre normalmente no início de março, maio, já do outro ano, porque em setembro você aplica para 5 faculdades. Você tem normalmente até o final de outubro, novembro, para aplicar para 5 faculdades. Você aplica para as 5 faculdades, e esse aplicar é mandar os documentos que ele pede, apenas isso. E depois desse período você tem que esperar a resposta. Normalmente, a resposta das faculdades vem entre dezembro a fevereiro. Se você não passa em nenhuma das 5 faculdades até fevereiro, abre um momento diferente no UCAS, chamado UCAS Extra, que é normalmente entre março a maio, eu acredito. Algumas faculdades vai até junho, e aí do outro ano. E aí você consegue aplicar para outras faculdades. Normalmente nesse período você só vai no UCAS Extra, você só pode aplicar para uma. E aí você aplica assim, com o valor que você já tinha pago pelas 5. Você não passou nas 5, então você vai aplicar para uma faculdade. Se essa faculdade não te aceitar, aí você ainda vai poder aplicar para mais uma, até passar em alguma faculdade e sem pagar mais nada, porque o valor que você pagou pelas 5 já equivale para todas as outras faculdades, até você passar em uma faculdade. De valores que precisei pagar, eu precisei pagar o passaporte, essa minha prova de proficiência, porque normalmente se você vai fazer uma faculdade fora do país, sempre, seja graduação, mestrado, doutorado, por ser uma faculdade, eles requerem que você tenha um nível de inglês ou o nível do idioma daquele país em um certo nível. Então você precisa fazer essa prova normalmente de proficiência, seja para a França, seja para a Espanha, independente. Mas aí os nomes das provas vão mudar. Mas aí eu paguei o passaporte, a prova de proficiência, o valor para aplicar para as 5 faculdades, a tradução juramentada do meu histórico escolar, porque o histórico precisa ser mandado o histórico original e ele traduzido, mas você não pode traduzir sozinha, você tem que mandar para um órgão que traduz ele de forma juramentada, que são professores, são pessoas especializadas que têm o selo do governo para poder traduzir, e aí você faz a tradução juramentada, e até agora foi esses os valores que eu paguei de tudo das faculdades. Se vocês quiserem uma parte 2, querendo saber coisas mais específicas, mandem perguntas aqui nos comentários, mandem perguntas no meu direct do Instagram, que eu respondo, que eu gravo outro vídeo respondendo tudo que vocês quiserem.
Não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com algum amigo que queira estudar fora do país, para ele saber o processo inicial de como que faz para estudar no Reino Unido. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijo! E se Deus quiser, vai ter vídeo aqui nesse canal toda sexta-feira. Mas eu já engalobei 2 sexta-feiras. Sorry, guys. E eu vou fazer vídeos ensinando como estudar outros idiomas ainda. Tem tanta coisa pra ver.